senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, excelentíssima senhora Nilcemar Nogueira, secretária municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor André Marini, subsecretário da Secretaria Municipal de Cultura da cidade, excelentíssimo senhor Almirante Carlos Chagas, comandante do Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, que aqui representa a Marinha do Brasil, parceira ilustre desta casa. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, acadêmico eleito Arno Velling, excelentíssima senhora Fernanda Montenegro, amiga desta casa, em quem saúdo a classe artística do Brasil. Demais autoridades presentes, a quem agradeço a distinção da presença nesta cerimônia. Declaro aberta, senhoras e senhores, a sessão solene comemorativa do 120º aniversário de fundação da Academia Brasileira de Letras. Nos termos da tradição da Casa, passo a ler o discurso pronunciado pelo presidente Machado de Assis na sessão inaugural do dia 20 de julho de 1897. Leio daqui, né? Melhor ler daqui mesmo. Ai, vou para a tribuna, melhor. Leio daqui, eu leio da tribuna, melhor ler daqui. Palavras de Machado de Assis. Senhores, investindo-me do cargo de presidente, quiseste começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade, funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir esta instituição. Iniciada por um moço, aceita e completada por moços, a Academia nasce com a alma nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo de suas cadeiras, com os nomes preclaros e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais, é indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Tenho o prazer de passar a palavra ao orador oficial desta solenidade comemorativa, a acadêmica e secretária-geral desta casa, Nélida Pinhon. Por favor, Nélida. Senhor presidente, senhores membros da mesa, cumprimento igualmente o vencedor do Prêmio Machado de Assis, senhoras e senhores acadêmicos, as esposas queridas sempre presentes dos nossos acadêmicos, os amigos da casa que aqui estão sempre, grandes personalidades dos nossos corações,
Aqui estamos para celebrar hoje uma data muito importante, 120 anos de existência. Aqui estamos. A Academia Brasileira de Letras tem inscrito em seu frontispício marcantes signos de grandeza. Ela imanta-nos com o mesmo mistério que ronda a arte literária e os grandes criadores. No entanto, considerada hoje a mais ilustre instituição brasileira, ela surgiu no cenário pátrio em 1897 com comovente modéstia. Nasceu pobre, carente da ajuda alheia, mas já então solidamente amparada pelo verbo oriundo de notáveis intelectuais, de figuras lendárias que, vocacionadas para filtrar com magia poética impurezas do cotidiano, souberam dar início a uma saga que completa hoje, no dia 20 de julho, 120 anos. Sua gênese originou-se da especulação intelectual, da imaginação criativa dos seus membros, jovens e velhos, da ambição que o próprio Machado de Assis realçou em seu discurso inaugural, pregando ser ela um impulso para fortalecer a nova empreitada. Assim, neste dia 20 de julho de 1897, às 20 horas, com condições de tempo que ignoro, em uma das salas do edifício do Pedagógium, na Rua do Passeio, reuniram-se em consonância com os requisitos da glória que cada qual requeria em seu secreto corpo celestial, sob a presidência de Machado de Assis, aclamado para o cargo meses antes, os seguintes acadêmicos que deram início a esta extraordinária jornada: Joaquim Nabuco, Rodrigo Otávio, Silva Ramos, Inglês de Souza, Araripe Júnior, Arthur Azevedo, Barão de Loreto, Filinto de Almeida, Graça Aranha, Guimarães Passos, José Veríssimo, Olavo Bilac, Silvio Romero, Teixeira de Melo, Urbano Duarte e Visconde de Toné. Eram ao todo 16 brasileiros em um elenco de 40, havendo os faltosos justificado suas ausências. No cenário que espelhava um Rio de Janeiro precariamente urbano, coube a Machado de Assis, presidente, proferir uma alocução ao declarar aberta a sessão. A Rodrigo Otávio, primeiro secretário, ler a memória histórica dos trabalhos preliminares para a instalação da entidade. E a Joaquim Nabuco, secretário-geral, fazer o discurso inaugural. A comunidade intelectual que ali enunciava seus propósitos acadêmicos cercou-se desde o início de palavras propícias a narrar um acontecimento com envergadura para ganhar no futuro ampla e inatacável credibilidade histórica. Isso porque eram seres visionários, comprometidos com essa espécie de epopeia que redime uma nação carente de provas públicas e dispostos em não esmorecer diante do sonho de construir em conjunto uma pátria diversa da que até então fora cruel e negligente no que dizia respeito a um projeto cultural, razão pela qual labutavam em sua defesa com denodo injuvenil. Não há registro fotográfico, ao menos do meu conhecimento, que aclare os detalhes da cerimônia, de como se apresentaram os cavalheiros, mas certamente vergaram trajes escuros, pesados, cartolas, polainas, em obediência aos padrões parisienses. Os documentos confirmam, no entanto, pormenores que ditam o proceder da época, tais como quando, 2 anos depois da inauguração, a Academia, ainda sem teto próprio,
mas zelosa das práticas sociais, sucumbe à eficácia do protocolo, que tem por fim impedir exasperações e vaidades inúteis, e se engalana com flores para acolher festivamente o autor francês Anatole France, de visita ao Brasil, e passará a incluir a Academia em seu estatuto moral as leis da cortesia. A sessão histórica encerrou-se às 22 horas. Em seguida, liberados todos para o regresso às casas. Não houve brindes. Ninguém ergueu uma taça de champanhe francês. Lúcio de Mendonça era um republicano apaixonado que soube se conciliar com os monarquistas a fim de dar andamento à sonhada Academia de Letras. Secundado por Medeiros de Albuquerque, por Inglês de Souza, redator dos nossos estatutos que jamais foram reformados, e de outros companheiros, julgavam possível dotar o Brasil de uma academia consonante com as existentes na Europa, epicentro cultural. Iludiam-se com a crença de que germinasse em breve tal projeto no seio de uma cidade desvalida, maltratada como o Rio de Janeiro nos finais do século XIX, talhada, no entanto, para emular com a Paris de Richelieu, que fundara em 1635, sob o reinado de Luís XIII, a Academia Francesa. O mesmo poderoso cardeal que amava os gatos a ponto de lhes deixar parte de seus bens e deliciava-se em perseguir os mosqueteiros da rainha na Place de Vosges. Com seu espírito aguerrido, o jovem Lúcio de Mendonça logrou convencer Machado de Assis e Joaquim Nabuco, senhores de sólidos mandatos intelectuais, da necessidade do Brasil contar com uma instituição capacitada para reproduzir alguns dos valores da Academia Francesa, que ostentava as efígies de Corneille e Racine. Sobretudo após a derrocada do Império do ilustrado Pedro II, que deixara em sua esteira feitos relevantes. Um regime sucedido por uma república proclamada por monarquistas, destituídos de registros progressistas e cuja súbita alternância de poder propiciou mais tarde, entre outros fracassos, a fratricida Guerra de Canudos, que resultou em seu epílogo, quando do colapso final do Arraial, na hedionda degola de quase 3.000 sertanejos tidos como rebeldes. O genocídio propiciou a criação de Os Sertões, obra-prima de Euclides da Cunha, um autor de linha de frente da Academia. Integrado à linhagem de escritores que confiavam no talento verbal para narrar a história que devesse ser um dia contada, sempre que se confiasse na onipotência do verbo, capaz de injetar substância aos enredos panorâmicos. A confiança, enfim, na escrita, que é a confiança de fé do escritor. Assim, foi que a Academia correspondeu, na fase inicial, aos ideais confiados a Machado, Nabuco e Mendonça. Filiada à máquina do pensamento brasileiro, que respondia pela arte e pela criação, a Academia Brasileira de Letras, construção humana, mostrou-se cedo aberta às críticas que lhe faziam, consonantes com os modelos estéticos e ideológicos então em pauta. E, em concordância com tal conduta, não se quis insondável. Em todos os momentos, franqueou portas, arquivos, entranhas, a fim do Brasil avaliar em toda extensão o valor de suas irradiações culturais, que ganhavam robustez nas frutíferas áreas da produção social. Não
temeu que o futuro, sempre indiscreto, desvelasse porções ardilosas encerradas no casulo da história e revogasse, por conseguinte, suas cláusulas. Sempre soubera enfrentar os dissabores havidos. Afinal, a academia surgira circunscrita a um país pouco afeito à cultura, tolhido pelas garras do analfabetismo, pela tragédia de uma população de alforriados, uma sociedade rural constituída de donos de glebas e de almas, que, conquanto ascendera a uma república que deveria forçar mudanças sociais, guardava em seu bojo condutas incompatíveis com a absorção de quesitos libertários e progressistas. Um modo de ser registrado, por sinal, nos romances da época, regados a resquícios autoritários e escravocratas. O Brasil, que moldura a Academia Brasileira de Letras de então, a despeito de incursionar por zonas com certo avanço social, era um acampamento acorrentado a um regime eivado de injustiças. Daí a ânsia de instituição e de outros enclaves culturais firmarem um códice, um estatuto, uma espécie de constituição que imprimissem na psique brasileira marcas civilizatórias longe ainda de se confirmarem. Como consequência, na sequência dos fatos que se acumulavam, provindo das transições políticas, urgia que criadores e pensadores descrevessem o Brasil, fincassem a mente no chão rudimentar do país, a fim de apreender os timbres dos lamentos, dos queixumes, dos clamores, do linguajar dos nativos, dos imigrantes, da matéria sonora vinda do norte, do sul, do nordeste, do centro-oeste, dos ribeirinhos, dos embarcados nos itas, dos caminhantes andrajosos, dos retirantes agarrados aos paus de arara, a seiva verbal oriunda do desespero, prestes a ganhar expressão e inovar a língua. Para tantos galardões, a memória é esteio. Assim vivemos de prontidão para não esquecer, não apagar pedaços mínimos que sejam desta casa e do Brasil. E para dar prosseguimento a tal esforço, recordo que somos 292 entre vivos e mortos, um alentado conjunto que imortaliza essa casa. A gesta vivida pela Academia Brasileira de Letras impede lacunas, distrações. Reclama doses diárias de memória para enriquecer seu cabedal. Assim, guardiões da memória, acionamos as que fenecem, convencidos de que a função do passado é ser contemporâneo, é pinçar as sobras e fazê-las brotar. Ao ganhar o diploma acadêmico, em 1989, enveredei pelas intimidades da casa, no afã de escrutinar o seu passado. Uma ação da qual redundou meu fascínio por uma saga a merecer encômios, reavaliação histórica. Para aferir sua trajetória, defrontei com extensos registros. Os acadêmicos que por aqui passaram jamais viveram à margem do Brasil. Foram ativos nos cuidados com a casa até o final. São merecedores de fazer parte da fantasia coletiva, de integrarem o imaginário brasileiro. Ao auscultar tal passado para obter bons resultados, fingi ter comigo o capacete de Hermes, com o qual vi o mundo sem ser vista. Conheci memórias reais e outras inventadas. Ficcionista que sou, servidora da estética, acostumei-me a contrariar os ditames canônicos. Assim, posso duvidar
das motivações havidas no presente e no passado, e imaginar como se ocorressem hoje os solilóquios remanescentes de Machado, as frases de Machado, de Nabuco, em defesa da causa negra, tendo como aliado o acadêmico José do Patrocínio, o dolorido aspecto de Lúcio de Mendonça na iminência de concretar sua amorosa utopia. Embalada pela fantasia coletiva, autorizo-me a conhecer Carolina no recesso do lar e penso se terá ela persuadido o marido a aceitar a incumbência de vir a presidir a nova academia. Igualmente concebo que classe de emoções assaltaram os fundadores ao repartirem as frações do poder, o quanto Nabuco foi de verdade altruísta na sua estima e admiração por Machado, se também ele padecia dos ímpetos da glória. Outros fundadores, contudo, sem lhes citar os nomes, tinham o coração atravessado pela seta oxidada da inveja. É possível supor que regressavam aos respectivos lares, talvez desprovidos de ardor, com dissimulada amargura. E outros ainda, talvez, fossem vítimas dos dilemas comuns aos escritores, de se verem divididos entre as lides intelectuais, escassamente compensadoras, e a realidade agônica de uma cidade desfavorecida de oportunidades. Como resultado, alguns deixaram em aberta a vaga de patrono que lhes correspondia indicar, enquanto outros propuseram nomes despojados de interesse para não lhes fazer sombra. Uma Grey que sabia ser difícil o sonho como aquele vicejar na pobreza, embora tivessem a convicção de estar erigindo um edifício cultural previsto para durar. Admirável exemplo que nos serve de advertência de que a riqueza excessiva e os gastos imensuráveis minam a alma das instituições, reduzem-lhes o tempo de duração. O Brasil é parte dos meus mistérios, assim também a academia. Ela me supre de admiração. Daí rastrear encantada seus cenários e episódios, o propósito é montar suas histórias e torná-las verossímeis. É observar também a marcha inexorável de um e outro da casa que se habilitou ao troféu literário. Falha, no entanto, quem analisa a Academia Brasileira de Letras sob o prisma da contemporaneidade e deixa à parte sua origem. E isso porque a instituição nos supera com sua extraordinária aventura existencial. Está crivada de valiosas pegadas provindas dos acadêmicos que ganharam carnalidade e espírito e sobreviveram nos documentos e na lembrança popular. A todos a academia confiou seu destino e eles não falharam. A função precípua, contudo, dos que aqui ingressaram, talvez devesse ser retratar o Brasil. Escavar o chão da pátria, como o fez Heinrich Schliemann em 1873, na agonia de provar que a Troia de Homero não fora uma invenção literária. Transferir para o além, se necessário, as obras que trouxeram à tona a força poética do Brasil. Uma escrita que disseca o mundo e nada deixou extraviar. Isso porque excursiona pelas etnias, pelos imigrantes, pelos rituais sincréticos, pelas fusões linguísticas seiscentistas, indígenas, negras, pelas reminiscências do tupi-guarani, a língua geral de Anchieta, pelas vias da mestiçagem que nos outorgou o bronzeado anímico e a carnalidade desmedida,
a aliança do espúrio e do ambíguo, a carnavalização dos sentimentos e da linguagem, o pulsar vertiginoso do coração. Somos e fomos muitos os que leram e criaram nas entrelinhas dos nossos certificados de identidade, seres de cultura que resistiram em crer que o final da existência ofuscava a luz da escritura lavrada com esplendor e miséria. A glória que anima nossa vaidade é pretexto para darmos brilho a essa instituição. Assim, enquanto aguardar quem lhe ajuize os méritos, o acadêmico ajusta-se ao rigor da palavra na esperança de atingir o cume da criação. Observa a eclosão da paixão antes de incluí-la na escritura. A escrita é uma tradição da casa. Os grandes criadores aqui zelaram pelo fervor e pela iconoclastia de sua pluma. Moviam-se segundo a fé posta na arte literária. Até o fim, foram conscientes da estranheza que se sente quando está em curso o doloroso processo criador. Mas como poderiam eles apacentar as ovelhas combalidas do seu ofício? Desde os seus primórdios, a academia assumiu seu papel paladino de defender a língua portuguesa e a literatura brasileira. Sob a hegemonia desta língua, que se mantém íntegra no Brasil desde 1500, essa instituição reconhece seus efeitos multiplicadores no desenvolvimento do Brasil, enquanto pugnava por afugentar da língua os traços malignos da barbárie cultural. Esta delegação veio-nos de 1897 por desígnio dos fundadores, que assumiram a tarefa de fazer a língua florescer ao alcance de todos. Uma decisão que não concedia titularidade, mas mero usufruto simbólico, sem ânimo para censurar a língua, impor-lhe regras, disciplina. Tal compromisso, assumido na sessão inaugural, ganhou força estatutária. Sem a própria língua suspeitar o que faziam com ela aqueles senhores de fraque e chapéu. Um ato, no entanto, advindo do desvelo, pois como não venerar uma língua que conjuga à perfeição o sagrado e o profano? Um instrumento apto para quem fala e para quem escreve. Fala e escrita, que são duas pontas de partida e de chegada da experiência humana. Aquela língua que se requer destemida para descer ao patíbulo da sua intimidade criadora. Nos cabe cuidar dos bens herdados, os intangíveis que sobrevivem fincados no coração dessa casa: a língua, a literatura, a memória, os livros. Estamos todos aqui no Petit Trianon desde 1923, graças ao governo francês e à atuação devotada do presidente Afrânio Peixoto. E estendemos nossos domínios além fronteira, aqui ao lado, para ampliar as atividades culturais, por iniciativa do notável presidente Austregésio de Ataíde. É no interior dessas dependências que vivemos e recolhemos as instâncias da história literária, científica, jurídica, clerical, política, dos patronos, dos fundadores, dos membros efetivos até esta data. A academia foi, em seu transcurso, um mirante privilegiado do qual se assedia às cidadelas do poder, aos veios ainda no fundo da terra. Ouvinte de intrigas e conspirações, a instituição contou em contrapeso com a prudência e a ousadia de uma liderança habilitada a preservar sua reputação e honra.
O olhar vigilante de seus acadêmicos abastecia-se dos livros e do cotidiano. Éramos arcaicos e modernos ao mesmo tempo, como é mister. Daí convertermos a matéria humana, que alavanca a arte, em ficção, poesia, ensaio, insuflados todos pelas metáforas que ocupam o âmago da linguagem, sem que se abstivessem jamais de participar da vida do Brasil. Dispomos de livros, quadros e objetos de origem pessoal, procedentes de acadêmicos, por exemplo, como Olavo Bilac e Manuel Bandeira. Cada objeto viveu à sombra do dono até o seu desenlace. Inanimados, despediam-se das casas onde foram seguramente felizes e transferidos para a academia. Aqui ajudam a relatar que vida tiveram antes. Espalham-se pelas bibliotecas e pelas salas. Ao vê-los inertes na aparência, compunjo-me, procuro saber que arrebato se escondeu em cada um deles. O quadro de Marília de Dirceu, a mulher amada pelo poeta da Inconfidência Mineira, pintado por Manuel Santiago, foi doado pelo acadêmico Getúlio Vargas na sessão do dia 24 de agosto de 1954. Portanto, anos do suicídio, né? Nada sei do vínculo havido entre o presidente da República e a dama circundada por uma aura de mistério. Estranho é ter se instalado nas nossas dependências, sem explicação satisfatória, a chave da casa da mesma Marília. Destaco a lembrança mundana do cardápio do banquete oferecido a Machado de Assis em 1889, a evidência palpável de um festim do qual o autor se absteve quase de frequentar no futuro. Machado tinha afeição pelo lar, ou o amor era por Carolina. O fato é que embelezou as paredes do Cosme Velho com razoável coleção de quadros que lhe iam sendo regalados. E indago, curiosa, o que motivou o presidente possuir uma litografia com o rosto de Flaubert. Aqui está o quadro a óleo que Bernardinelli pintou do autor em 1905, 3 anos antes de sua morte. Nele estampa-se a severidade de um brasileiro que ascendeu ao firmamento e se descuidou da vida após a morte recente da esposa. A Sala Machado de Assis, no primeiro andar do Petit Trianon, registra como o fundador da Academia Brasileira, de origem modesta, soube absorver as excelências de outras artes além da escrita. Exemplo deste apreço são os pertences que ainda restam dele, à margem do verbo poderoso, que, observados, ganham transcendência. O pince-nez de uso diário, ali exposto após sua morte em 1908, perturba a quem se iluda com enxergar o mundo através dos olhos que o autor lhe empreste. Observo o pince-nez e sofro o impulso de limpar os cristais, a amada peça com a qual Machado escrevia esmiuçando com ironia e perspicácia a besta humana, talvez tendo a seus pés o cachorrinho que amava. O mesmo pince-nez com o qual apreciava os muitos quadros seus que tinham a mulher como tema. Este pince-nez arfa na Academia Brasileira de Letras. Felizmente, alguém o retirou do seu rosto, salvando-o de seguir com Machado de Assis para a eternidade. A Academia Brasileira de Letras
nunca esteve isento de preconceitos. Espera um momentinho, parece que houve um probleminha aqui. A Academia Brasileira de Letras nunca esteve isenta de preconceitos. Seus desacertos, contudo, afinaram-se com os pecados cometidos pela sociedade brasileira. Assim, as discriminações que assombravam o Brasil refletiam-se em nós também. Joaquim Nabuco, por exemplo, quebra o rigor implacável do racismo no Brasil elitista ao chamar Machado de Assis de ateniense. E ao dar relevo ao mal-estar que a questão negra suscitava em todas as esferas brasileiras, ele perturba aos que pretenderam, quem sabe, considerar sua qualificação de racista. E como seria possível supor que o abolicionista da estirpe de Nabuco usasse semelhante epíteto para ironizar justo a quem julgava o maior escritor brasileiro, a alçá-lo à categoria de cidadão de Atenas, sem lhe assegurar o direito de parlamentar no ágora grego em encontro fortuito com Platão ou Sócrates em igualdade de condições? Afinal, que outro branco de toda a população brasileira, na perspectiva de Nabuco, teria merecido o ramo de carvalho colhido no túmulo do poeta Tasso, que ele lhe envia de Roma como regalo? A mulher, por sua vez, sempre rejeitada pela história literária, não foi incluída entre os membros da Academia. Júlia Lopes de Almeida, grande escritora, consta que foi cogitada para a instituição, mas foi preterida pelo marido, Felipe de Almeida. Foram necessários 80 anos para Raquel de Queiroz chegar à tribuna e pronunciar seu discurso acadêmico. Quanto a mim, por respeito à verdade dos fatos, esclareço que fui eleita para presidir a Academia Brasileira de Letras em 96, 97, no ano do seu centenário, e fazer o discurso oficial por meio dos votos unânimes dos acadêmicos. E hoje, ao celebrarmos 120 anos de existência, faço o discurso oficial graças a um presidente que também conheceu de perto a gravidade da discriminação. O acadêmico João do Rio, brilhante cronista, dandy, homossexual, frequentador do reduto boêmio da Lapa, superou obstáculos intransponíveis ao ser admitido na Academia em 1910. Foi ele quem estreou, em sua posse, o fardão acadêmico que Afrânio Peixoto instituiu. Fomos também, essa é uma parte que eu gostaria, não posso estender-me muito, mas eu gostaria de introduzir. Fomos aedos no passado e seguimos sendo atentos à preservação da continuidade narrativa brasileira e pautados pelo verbo e pela crença poética que consubstanciaram a arte e o pensamento. Sob o primado da liberdade, decidimos que não vale seguir a lei que expurga a fabulação criadora e martiriza a arte. Fomos, porém, sensíveis ao que o Brasil produziu antes do advento da Academia, decididos sempre a amalgamar a obra fruto do presente com a criação que nos antecedeu, conjugar estéticas em busca de novos rumos, sem fazer falta ir longe para admirar o caráter insurgente de Gregório de Matos, recordamos José de Alencar, um dos mentores da identidade brasileira, que se tornou patrono da cadeira número 22 da Academia, pertencente a Machado de Assis, e que o autor carioca, ao elegê-lo, apontou-o como criador fundacional da literatura brasileira. Afinal,
a causa indigenista de Alencar impulsionara uma identidade que nos faltava e deu passo ao rápido processo de adesão às suas ideias. Daí que, nas épocas subsequentes, uma sucessão de experimentos literários ensejassem fusões estéticas em cujo cerne reverberavam a nossa mestiçagem. As benesses iluminadas do escritor cearense se alastrariam entre os membros da nova academia, envolvidos com as claves interpretativas indispensáveis para os alicerces brasileiros. Apesar de suas posturas doutrinárias, Alencar e Machado não se apresentavam como intérpretes do Brasil e nem o universo intelectual, em qualquer tempo, concedeu-lhes o título que teriam merecido. No entanto, eles exerceram o papel de analistas de uma realidade que só o universo romanesco poderia provar com pistas e chaves capazes de aclarar o que havia de obscuro e sinistro nos porões da alma nacional. E deram respaldo a convicções estéticas indispensáveis para a condução de narrativas de intrincada urdidura. No caso de Machado, é incompreensível que se lhe neguem, até hoje, aliás, a categoria de intérprete, quando ele, exímio regente do discurso narrativo, lancetou a hierarquia social vigente e fez sangrar uns personagens cuja índole refletia quem éramos em qualquer tempo. Ambos cunharam, em suas páginas, uma tipologia física e verbal ajustável ao Brasil que emergia, cobrando representação e sustentação estética, naquele momento, autônomas. Homem de meados do século XIX, José de Alencar divulgava a mensagem nacionalista, cobrando a presença de outros universos literários, como o indigenista, para se incorporarem às percepções estéticas inovadoras. Um apelo a estimular o surgimento dos signos da brasilidade que se sobrepusessem aos localismos estreitos, uma maneira peculiar de observar o Brasil, de aferir a sua língua. Ao optar pelo universo indígena, Alencar reaviva a antiga adesão dos intelectuais franceses do século XVI pela mesma causa, não é? Um ideário com o qual comungaram Montaigne, Etienne de Boissy, Montesquieu e, mais tarde, Rousseau. Então, uma questão a qual o acadêmico Afonso Arinos, com seu livro O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa, aderiu com fervor intelectual. E diga-se de passagem que foi Afonso Arinos que cria a primeira lei antirracista em 3 de julho de 1951 e que leva seu nome. Machado de Assis, por sua vez, realçou certos preceitos de Alencar presentes no romance Guarani. Aponta como alegoria das origens nossas a cena final em que o índio Peri, na ânsia de proteger a branca Ceci do rio caudaloso, a deposita sobre a folha da palmeira e proclama: tu viverás. Um alarde emitido em um país que se encontrava naqueles anos em estado de grave fermentação política, econômica, social, similar aos dramáticos tempos atuais do Brasil. Semelhantes considerações literárias se sediam no livro de José de Alencar, Como e Por que Sou Romancista, e no ensaio Instinto de Nacionalidade, de Machado de Assis, ambos pilares da brasilidade. No seu opúsculo, Alencar traça o roteiro sentimental e intelectual propício ao autor brasileiro. Uma autoria que Machado complementa no seu documento, realçando os benefícios estéticos havidos na literatura brasileira, graças ao tácito acordo universal,
obtido daqueles escritores vinculados com a vida do país, a realidade, a natureza, a paisagem continental, a educação, a língua. Uma admoeção sua quase de teor moral, a provocar a colheita de princípios que ampliassem as linhas mestras do nosso pensamento. Ao advogarem ambos escritores pela validade de uma língua de expressão brasileira, tese que mais tarde atrairia os modernistas de 22, não poderiam adivinhar que essas noções exerceriam favorável ingerência no porvir estético da Academia Brasileira de Letras e serviriam de esteio para a instituição se tornar um embrião de talentos, uma plataforma irradiadora da criação que pleiteava, espécie de receptáculo a fomentar movimentos literários subsequentes a acolher o sopro renovador dos talentos que afloravam, quase todos, por sinal, filhos dessa casa. Em 1945, Rodrigo Otávio Filho do Rodrigo, o fundador, em seu belo discurso de posse, ajuizou que a academia começara a envelhecer. Ele acertou. Ultrapassamos de muito 1950, o ano que Machado julgou o milagre alcançar. Mas aqui estamos, envelhecendo como se fôramos jovens, e seguimos ainda dando guarida às obras que humanizaram o Brasil, sob o resguardo de uma língua que nos salva, sem a qual e sem a literatura brasileira de nada serviria a nossa casa. Amigos, graças ao gesto amigo do presidente Domício Proença, retorno a essa tribuna 20 anos depois de ver aqui proferido o discurso que celebrou o primeiro centenário. E agradeço que sua generosidade e sua elegância quiseram me proporcionar de novo as mesmas emoções sentidas naquele augusto centenário. Vencido esse período, reafirmo minha fé e admiração pela bravura intelectual dos membros dessa casa que se empenharam, ao longo de diversas gerações, em assegurar a colheita do verbo e da inteligência, em reativar as utopias herdadas. Sigo acreditando que cada brasileiro, namorada da sua alma, clama pelo retorno dos pedaços da sua memória que lhe foram extorquidos ao longo da vida. E que, embora nos falte o poder de lhe trazer de volta o que se perdeu, Deus sabe onde, essa academia cumpriu com a tarefa de preservar a memória, a língua e a literatura, tudo que nos faz ser quem somos. Despeço-me reverenciando os 292 acadêmicos que fizeram dessa instituição a Casa do Brasil, e convencida de que, enquanto subsistir o verbo poético, a liberdade, o engenho da criação, o Brasil não perece. E Machado de Assis seguirá vivo entre nós. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Nélida Pinhon. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores
cônjuges das acadêmicas e dos acadêmicos, senhor representante da Academia das Ciências, da Academia Brasileira das Ciências, que sempre é tempo de corrigir os vocativos, né? Tenho a honra de convidar o acadêmico Arnaldo Nisquier, segundo acadêmico mais antigo da nossa academia, para fazer a entrega do Prêmio Machado de Assis ao escritor João José Reis, pelo conjunto de obras que, por sua representatividade, constituem referência no âmbito dos estudos da participação integrada da etnia negra na história do Brasil. Acadêmico Arnaldo, João José Reis. Volta para você, por favor. Na sequência do ritual, a palavra vai para o acadêmico José Murilo de Carvalho, que saudará o premiado João José Reis. Senhor presidente e demais membros da mesa, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, João Reis, sua esposa e filhos. Eu começo com uma justificativa. A pessoa certa na academia para estar aqui a saudar João José Reis é Alberto da Costa e Silva. Além de ser melhor historiador do que eu, ele é especialista em temas próximos aos do premiado. É, no Brasil, o maior conhecedor da história da África e sabe muito sobre a escravidão africana. João José Reis, por seu lado, é historiador consagrado da escravidão e do escravismo entre nós. Acontece que há um problema com Alberto da Costa e Silva. Se lhe fossem repassadas todas as tarefas acadêmicas para as quais fosse o mais indicado, não lhe sobraria tempo para as refeições. Assim é que por culpa do excedente de mérito de nosso confrade, João Reis e todos os presentes terão que se contentar com as palavras deste orador, posto que deficitário em méritos. Eu uso a palavra posto que aqui como conjunção adversativa, em solidariedade ao confrade Antônio Carlos Sequim, que vem lutando pelo seu uso correto há muito tempo. Um esclarecimento. Prossigo com um esclarecimento. Alguns dos presentes e daqueles que nos assistem pela internet podem... podem não estar familiarizados com a história desta casa e talvez indaguem da razão de se conferir o Prêmio Machado de Assis, nosso maior ficcionista, a um historiador. O prêmio é hoje, junto com o da Fundação Conrado Wessel, o de maior valor monetário no país na área da cultura. Foi criado em 1943 e sempre foi conferido pelo conjunto da obra, indiferentemente a literatos e a não literatos. Nisso seguiu a tradição da academia, estabelecida desde a fundação, e de acordo com o seu modelo francês, de abrigar em seu seio essas duas categorias de escritores, embora predominem com justiça os primeiros na imagem pública da casa. Entre os não literatos figuraram e figuram jornalistas, juristas, diplomatas, historiadores, entre outros. No que toca aos historiadores, a academia já abrigou entre patronos, fundadores e demais sócios brasileiros nomes como os de Frei Vicente do Salvador, Francisco Adolfo de Varnhagen, João Manuel Pereira da Silva, Serafim Leite, Afonso Toné, Oliveira Lima, Pedro Calmon, José Honório Rodrigues. Hoje conta com Alberto da Costa e Silva e Evaldo Cabal de Melo, aos quais em breve se juntará Arno Velling, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil.
Por sua vez, o Prêmio Machado de Assis já contemplou os historiadores Tobias Monteiro, José Maria Belo e Carlos Guilherme Mota, o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, o antropólogo e sociólogo Gilberto Freire, para citar apenas alguns. Um dos agraciados merece referência especial, tendo em vista a premiação de hoje. Trata-se de Edson Carneiro, conterrâneo de João Reis e estudioso das religiões africanas no Brasil, da etnia banto e da revolta de Palmares. Desde o ano passado, o Prêmio Machado de Assis passou a ser concedido alternadamente a literatos e não literatos. Ano passado contemplou o romancista Inácio de Loyola Brandão, este ano é concedido ao historiador João José Reis. Passo a agradável, embora complexa, tarefa de apresentar João Reis e justificar sua premiação pelo conjunto da obra. Nascido em 1952, é baiano de Salvador, do bairro da Ribeira, o que em si já é uma recomendação. Passou a infância, segundo sua própria confissão, levando vida de moleque, andando descalço, jogando bola, pescando siri e tomando banho de mar. Em 68, ingressou no Colégio da Bahia para cursar o ensino médio. Envolveu-se nas agitações políticas da época, o que lhe valeu 2 breves hospedagens nas prisões de Salvador. Graças ao apoio da historiadora Kátia Matoso, que publicaria em francês em 79 o importante livro Ser Escravo no Brasil, conseguiu bolsa de estudos para cursar História na Universidade Católica de Salvador. Cursou simultaneamente Ciências Sociais, área então de sua preferência, na Universidade Federal da Bahia. No início dos anos 70, novamente graças a Kátia Matoso, trabalhou como assistente de pesquisa de Stuart Schwartz, historiador norte-americano que se tornaria um dos mais destacados conhecedores da história do Brasil colônia por seus estudos sobre juízes e, sobretudo, sobre a economia açucareira, a escravidão e o tráfico. Foi como aluno de Ciências Sociais que escreveu seu primeiro trabalho, publicado versando sobre a atitude da elite baiana frente aos movimentos sociais. Não completou esse curso por ter ganhado uma bolsa da Fundação Ford para estudar nos Estados Unidos. Embora incompleto, o curso deixou, segundo minha avaliação, a marca das ciências sociais, sobretudo as da sociologia e da antropologia, em seus trabalhos posteriores de história, sobretudo na metodologia, na variedade temática e na valorização da cultura. Sua ida aos Estados Unidos para estudar história foi determinada menos por opção pessoal do que pela oportunidade surgida e pela perspectiva de trabalhar com Stuart Schwartz. Foi decisão que destoou da tradição existente entre os estudantes brasileiros de história, que buscavam uma pós-graduação no exterior, de se dirigirem, de preferência, à Europa, sobretudo à França. Para os Estados Unidos iam cientistas sociais e economistas, não historiadores, fato responsável por diferenças nas práticas e posturas acadêmicas dos dois grupos. Nos Estados Unidos, optou pela Universidade de Minnesota, onde ensinava Stuart Schwartz, que o aceitou como orientando. Encontrou, segundo disse, excelente ambiente de trabalho e foi exposto à rica tradição norte-americana de estudos sobre escravidão. No entanto, quase se arrependeu de ter ido, quando teve que enfrentar os cruéis invernos de Minnesota, verdadeira tortura para quem cresceu ao sol das praias de Salvador. A sua obra. Seu plano inicial era escrever uma tese sobre os movimentos sociais ocorridos na Bahia na primeira metade do século XIX. Mas a excessiva abrangência do tema fez com que reduzisse o escopo do trabalho, a revolta dos malês em Salvador em 1835. Daí resultou seu primeiro livro, Rebelião Escrava no Brasil, a história do levante dos malês, 1835, publicado em 86 pela Brasiliense, com nova edição revista pela Companhia das Letras em 2003. Uma edição em inglês saiu em 93 pela prestigiosa Johns Hopkins. O livro tornou-se um clássico dos estudos sobre rebeliões escravas no Brasil, inclusive pelas polêmicas
Sua análise da revolta e dos revoltosos revelou a complexidade do movimento, o impacto diferenciado da religião, da etnia, das classes e o papel das lideranças malês, isto é, dos escravos nagôs islamizados. Refletiu também, pela abordagem, a visão nova sobre os estudos sobre a escravidão, ao destacar a iniciativa escrava e, pela metodologia, a preocupação com a pesquisa acurada e o cuidado com o embasamento empírico das análises e conclusões, ambos típicos da prática historiográfica norte-americana e britânica, conhecida como scholarship. Defendida a tese, passou a lecionar na Universidade Federal da Bahia, atividade que mantém até hoje. Sua produção acadêmica multiplicou-se e aperfeiçoou-se, perfazendo até agora mais de 50 artigos em revistas, o mesmo número de capítulos em livros, 5 livros autorais, 3 dos quais traduzidos para o inglês e 6 em coautoria, um deles traduzido para o espanhol. Por limitação de tempo, comento apenas mais 3. Em 91, publicou A Morte é uma Festa, Ritos Fúnebres e Revolta Popular no Brasil do século XIX, pela Companhia das Letras. Trata-se de instigante análise de outra revolta à vida na belicosa Salvador da época, no ano imediato à dos malês. Desta vez, o alvo dos rebeldes foi uma lei que proibia enterros nas igrejas e em seus adros, e o movimento ficou conhecido como a Cemiterada. Uma multidão liderada por membros das irmandades religiosas destruiu totalmente um novo cemitério construído por empresários, sob concessão do governo. Partindo do episódio e desdobrando-o, João Reis fez uma análise da religiosidade, das visões da morte e dos ritos funerários da época. É seu livro mais antropológico e deu grande impulso aos escassos estudos então existentes entre nós sobre atitudes diante da morte. É também seu livro mais premiado. Em 92, recebeu o Prêmio Jabuti para a melhor obra de não-ficção. Em 97, o Prêmio Herring da American Historical Association para o melhor livro latino-americano de história. Em 2005, o Prêmio de Outstanding Academic Title, dado pelo Journal of the American Library Association. O terceiro livro a destacar é Domingos Sodré, um sacerdote africano, Escravidão, Liberdade e Candomblé na Bahia do século XIX, publicado em 2008, ainda pela Companhia das Letras. Trata-se de fascinante estudo sobre o Yoruba, eu uso aqui a pronúncia que eu vi na Nigéria, trazido como escravo para a Bahia na segunda década do século XIX. Libertado em 1936, Domingos Sodré apareceu nos registros históricos quando foi preso sob acusação de prática de feitiçaria e curandeirismo. João Reis foi atrás de sua história, esmiuçando documentos e jornais da época. Dessas fontes, habilmente trabalhadas, foi reconstruindo não apenas a biografia do sacerdote e curandeiro, mas, e principalmente, uma história das complexas relações raciais, étnicas e religiosas na miscigenada Bahia da época. Surge do trabalho um Domingos Sodré, que o autor caracteriza como ladino, que vai traçando o seu caminho no emaranhado contexto étnico e social de Salvador, resistindo, negociando, negaciando e até mesmo aderindo quando se torna ele mesmo proprietário de escravos. Mais uma vez, aparecem as marcas de uma abordagem antropológica quando da análise de um episódio, a Cemiterada, ou de uma biografia, a de Domingos Sodré, o autor retira elementos para retratar uma sociedade. O livro, traduzido para o inglês, foi publicado pela Cambridge University Press em 2015 e recebeu uma Honorable Mention do Warren Dean Memorial Prize do Council of Latin American History. Em minha opinião, este é o livro mais maduro e mais bem trabalhado. Por ter recebido o prêmio Casa delas Américas, menciona ainda o livro O Alufarro Fino, Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro, escrito em parceria com Flávio dos Santos Gomes e Marcos
de Carvalho e publicado pela Companhia das Letras em 2010. Esse e outros prêmios recebidos nos Estados Unidos fazem de João Reis, salvo engano, o historiador de sua geração mais premiado no exterior. A culminação do reconhecimento internacional foi sua escolha como Honorary Foreign Member da American Historical Association for Extraordinary Scholarly Distinction, conferido em 2007. O reconhecimento demonstra-se ainda pelas passagens como professor ou pesquisador convidado por prestigiosas universidades norte-americanas e europeias, como Stanford, Harvard, Princeton, London e pela École des Hautes Études em Ciências Sociais. Tão importante quanto a qualidade acadêmica da obra de João Reis, sua scholarship, é a sua meta-história, que a ela preside. Seus trabalhos são parte incontornável do movimento de renovação dos estudos sobre a escravidão entre nós. Como ele próprio afirmou em entrevista concedida em 98 à revista Proposta, certamente fazendo uma simplificação, nas primeiras décadas do século XX, estes estudos eram marcados por duas abordagens. Uma que via os escravos como coisas inertes, outra que não os via. Isto é, que tratava a escravidão apenas como modo de produção, dentro da estreita visão de um marxismo estrutural economicista. Mudanças nas práticas historiográficas na Europa, em seguimento à crise do marxismo e nos estudos sobre a escravidão nos Estados Unidos, ajudaram a mudar o quadro. Homens e mulheres em geral, escravos e escravas em particular, passaram a ocupar o centro das preocupações dos historiadores. Sua atenção deslocou-se do estudo das circunstâncias do homem, com suas leis inexoráveis, para o homem em suas circunstâncias, para usar a expressão de Ortega y Gasset. Para homens e mulheres em suas vidas concretas, suas necessidades, seus valores, seus sentimentos. Essa reviravolta afetou nossa historiografia sobre a escravidão, e João Reis foi um dos pioneiros nesta renovação e é um dos seus principais representantes. O resumo de algumas de suas obras, fornecido há pouco, é disso testemunha, e o mesmo podendo dizer-se do restante de seus trabalhos. Os escravos, ou mesmo os libertos, que emergem de seus estudos, são pessoas que se rebelam e lutam, mas também que negociam e se adaptam. Não são mais coisas, não são mais vítimas inertes de leis inexoráveis, nem, olhando pelo extremo oposto, heróicos rebeldes em permanente revolta contra a sua condição. São seres humanos. A combinação de scholarship com humanismo e com humanidade compõe a riqueza e a relevância da obra do historiador João José Reis. Sem abandonar nunca sua crítica radical à escravidão e ao racismo e a seus resíduos, presentes até hoje entre nós, ele o faz sempre como bom historiador, como um scholar preocupado em comprovar suas conclusões, com evidência documental pescada penosamente nos arquivos. João Reis é um combatente contra a escravidão e o racismo, e, ao mesmo tempo, um combatente pela história. Muito obrigado. Beleza. Senhoras e senhores, saúdo o historiador premiado João José Reis e seus familiares aqui presentes e o convido a assumir a tribuna e a palavra. Boa noite a todas e a todos, estimados colegas, amigos e amigas, familiares aqui presentes, membros e funcionários da Academia Brasileira de Letras, seu presidente, o acadêmico Domício Proença Filho, acadêmico José Murilo de Carvalho, muito obrigado por sua saudação,
generosa, diga-se de passagem, autoridades presentes, senhoras e senhores, sou grato aos membros desta academia por considerar minha obra merecedora do Prêmio Machado de Assis. Sendo historiador da escravidão, embora não apenas dessa matéria, permitam-me imaginar a concessão do prêmio quando a Academia cumpre 120 anos, como uma homenagem, entre outros, àqueles entre seus fundadores que militaram contra a escravidão. Penso em Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e, muito especialmente, Machado de Assis, que dá nome a este laurel. Neto de escravos, Machado, além de abolicionista arguto, porém discreto, foi a seu modo um historiador da escravidão, no que acompanho um de seus mais destacados intérpretes, Sidney Chalhoub, ele também historiador da escravidão. Outro historiador, o acadêmico Alberto da Costa Silva, aqui presente, avaliou perfeita e concisamente o peso desse sistema de trabalho e modo de vida para o Brasil. Ele disse: a escravidão foi o processo mais importante e profundo de nossa história. Fecho as aspas. Não podia ser diferente. Durou quase 400 anos, contra apenas cerca de 130 anos de liberdade. O tráfico transatlântico luso-brasileiro importou quase metade dos 11 milhões de suas vítimas. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Ela deixou marcas indeléveis na sociedade que nasceu, dos seus fundamentos, e ainda nos assombra com fantasmas de várias espécies. As desigualdades sociais e raciais, o racismo sistêmico, o racismo episódico, agora mais assanhado pelo anonimato da internet, e já chamado de racismo virtual, hoje o principal veículo de pregação do ódio, a internet. O Brasil precisará de um esforço hercúleo para livrar-se desse passado que se recusa a passar. O principal caminho talvez seja mais informação, mais educação e ações afirmativas, umas entrelaçadas com as demais. Neste sentido, algumas medidas reivindicadas pelos movimentos negros foram adotadas nas últimas décadas, e entre elas eu destacaria 3. E sei que muitos de vocês não concordam. As cotas educacionais, o ensino da história afro-brasileira e a criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. As cotas socio-raciais para ingresso nas universidades públicas já resultaram em mudança na cor dessas instituições, corrigindo, em muitos casos, a quase exclusividade branca nos cursos de maior prestígio, medicina, direito, engenharia. Apesar de problemas aqui e ali, as cotas estão dando certo. Elas não estão criando mais racismo, elas estão corrigindo o racismo acumulado. Que continue assim. Por outro lado, a introdução no ensino fundamental e médio de disciplina voltada para a história e a cultura afro-brasileiras, com ênfase na história da África, prometia uma equiparação a conteúdos sobre a história da Europa nesse ensino. Lamentavelmente, a disciplina desapareceu da nova Base Nacional Comum Curricular. E a África voltou a ser emparedada naquela acepção denunciada por Cruz e Souza, de África grotesca e triste, melancólica, gênese assombrosa de gemidos, África dos suplícios e das maldições eternas. Fecho as aspas de Cruz e Souza. África
que predomina na grande mídia, refém de uma história única, na expressão certeira da escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Torço pelo retorno da África aos currículos escolares. Uma história de outras vozes está representada na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, implantada a partir de 2011 como um gesto, ainda que acanhado, de solidariedade com um continente pilhado pelo tráfico brasileiro de cativos. Essa instituição, a Unilab, acolhe em suas salas de aula quase 1.000 alunos africanos, mediadores qualificados de suas Áfricas com o Brasil. Jovens que recebem uma pequena bolsa mensal de R$ 530, pois a comunidade da Unilab esteve ameaçada recentemente com o corte desse minúsculo item do orçamento nacional. Urge, então, defender a Unilab. Políticas de inclusão racial, além do esforço para educar e informar todos os brasileiros sobre a imensa contribuição dos africanos e seus descendentes para a formação histórica e cultural do país, são, entre outras medidas necessárias, não sei se suficientes, para combatermos o legado nefasto da escravidão. Prefiro acreditar que seja produto da ignorância e não mera desfaçatez, gestos de delinquência simbólica, como batizar um restaurante chique de senzala. Desejamos um país onde não seja preciso uma jovem negra empunhar, numa recente manifestação de rua, cartaz que dizia, abro aspas, a Casa Grande surta quando a senzala aprende a ler. Fecho as aspas. Invocar a escravidão passou à ordem do dia, com uma maioria de detentos negros, amontoados em espaço exíguo. Nossas prisões são comparadas a senzalas, onde não é servida a boa comida do restaurante senzala. Comparação talvez injusta, porque a vida de seus escravos valia mais para o Senhor do que parece valer a vida dos presos para os governos e a sociedade. Preso não conta como cidadão. Ele é preto, ou se branco, é mesmo assim, preto de tão pobre, já acusou Caetano Veloso. A precariedade da cidadania, filha da desigualdade social e racial, tem sido vinculada ao passado escravista com insistência. Ainda na semana passada, o escritor Milton Atum, o Atum, escreveu em sua coluna de O Globo, abro aspas, quase 4 séculos de escravidão e mais um século de democracia manca, interrompida por várias ditaduras, só poderia gerar uma sociedade extremamente desigual. Há, no entanto, outra dimensão inquietante nessa ordem de questões, que é quando, em vez de alegoria, a escravidão se insinua como dado da realidade efetiva ou em construção. Como no passado, o ciclo começa com o tráfico de trabalhadores e trabalhadoras sexuais, domésticos, industriais ou rurais. Imigrantes legais e ilegais são com frequência resgatados de porões insalubres nas grandes cidades, onde trabalham, moram e morrem. Na zona rural, chovem denúncias de pessoas submetidas a trabalho forçado e degradante, análogo à escravidão, matéria que hoje mobiliza pesquisadores e membros da Justiça do Trabalho numa discussão que já ganhou foro internacional. A recentíssima reforma trabalhista causa temor a quem entende do assunto. Segundo um auditor fiscal do trabalho, e eu cito ele,
as mudanças criam condições legais e permitem que a legislação banalize aquelas condições que identificamos como trabalho análogo ao trabalho escravo. Fecha aspas, de um especialista no campo. E a respeito do princípio do negociado sobre o legislado, um procurador do trabalho advertiu sobre o perigo do que poderíamos chamar de escravidão voluntária. Abro aspas. A depender do que se negocie, ele alertou, você pode legalizar práticas do trabalho escravo. Fecha aspas. Seria uma graça que este procurador fosse tão ouvido quanto os de Curitiba. Faltou, porém, falar da licença agora dada ao capital para empregar a mulher gestante em ambiente insalubre. Não me convencem as ressalvas da lei. Se isso não é trabalho degradante, o que mais será? Sobre a reforma trabalhista, aceitem um exercício de imaginação, me desculpem, pessimista. Não resisto comparar o trabalho intermitente com o sistema do ganho nas cidades escravistas. O senhor mandava o escravo à rua para alugar ele próprio sua força de trabalho ou alugava a um outro senhor. Circulava o escravo ao ganho entre um e outro e mais outro empregador, como cumprirá fazê-lo o trabalhador intermitente do novo Brasil. Some-se a recente lei da terceirização e temos o quadro quase completo de precarização do trabalho. A terceirização agora vale para atividades fins. No setor do ensino, por exemplo, uma empresa que antes limitava-se a fornecer empregados para atuar na segurança e na limpeza, por exemplo, poderá agora oferecer professores a escolas, a faculdades, a universidades, e fazê-los circular como um trabalhador intermitente. Nascerá, assim, o professor ao ganho, ou o professor de aluguel. Por felicidade, já não tenho mais idade para ser um professor ao ganho ou um professor de aluguel. O emprego em regime de dedicação exclusiva na Universidade Federal da Bahia deu-me a oportunidade de ser um professor pesquisador. À minha universidade e aos órgãos de financiamento de pesquisa no Brasil, principalmente ao CNPq, eu agradeço ter podido escrever a obra historiográfica agora premiada. Dela já falou o meu colega, também professor, José Murilo de Carvalho. Queria apenas acrescentar, inclusive repetindo algumas das conclusões que ele teve ao ler a minha obra, que meus livros, artigos, capítulos em coletâneas foram e permanecem a ser escritos com paixão pelos temas de que trato, sem selo de garantia da objetividade perfeita exigida pelo positivista. Busquei, sim, a compreensão weberiana. No entanto, não permito que minhas inclinações ideológicas e minhas utopias pautem as interpretações que faço dos processos, episódios e personagens sobre os quais escrevo. História panfletária, nem pensar. Me curvo às evidências que brotam dos arquivos e elas não cessam de surpreender com um universo muito mais complexo do que caberia numa explanação fácil e, porventura, maniqueísta, que divida o mundo entre o herói e o bandido. Meus livros são povoados de escravos que fogem de toda parte para toda parte. Criam quilombos nas periferias da cidade da Bahia ou nos mangues de Barra do Rio de Contas. Se levantam em nome de Alá e em nome de Ogum. Mas nesses livros também se encontram escravos que negociam com seus senhores um cativeiro menos opressivo. Escravos que querem e senhores que permitem a acumulação de bens e a compra de alforria. A maioria de meus personagens tem nome, tem subjetividade. Não são peças passivas da máquina
escravista que tinha em seu projeto triturá-los. Bilal Licutan, Luiz Sanin, Manuel Calafate, João Malomi, Francisco e Francisca Cidade, Zeferina, homens e mulheres na cabeça das revoltas escravas baianas. Mas tem também o Alufá, o mestre muçulmano Rufino José Maria, que virou cozinheiro de navio negreiro e ele próprio, pequeno traficante transatlântico de gente. Ou Domingos Sodré, aqui aludido pelo meu colega Zé Murilo. Domingos Sodré, adivinho e curandeiro Nagô, que era como se conhecia o Iorubá, ou Iuruba, naquela época. Ele que fornecia bebidas, beberagens a escravos para amansar seus senhores, mas era ele próprio senhor de escravos. Manuel Joaquim Ricardo, o Halsá, dono de dezenas de escravos ao morrer, que prosperou a ponto de ser contado entre os homens que formavam os 10% mais ricos de Salvador. E outros mais. Contudo, termino com um aviso aos navegantes. A ascensão social aconteceu para poucos escravos desembarcados ou nascidos no Brasil. A maioria morreu escravizada. No balanço final, fico com Joaquim Nabuco, que escreveu: não importa que tantos dos seus filhos espúrios tenham exercido sobre irmãos o mesmo jugo e se tenham associado como cúmplices aos destinos da instituição homicida, porque a escravidão na América é sempre o crime da raça branca, elemento predominante da civilização nacional. Muito obrigado. Ficou claro, ficou evidente que esta é a casa da memória, que esta é a casa do pensamento reflexivo. Que cada um de nós leve consigo, para a sua reflexão, a palavra denúncia de João José Reis, expressa na tribuna livre da Casa de Machado de Assis. Mas o dia de festa, o dia também de festa. Teremos... E festa tem música. E esta festa terá como música o quarteto de cordas, música a cargo do Quarteto de Cordas do Rio de Janeiro, integrado pelos violinistas Ricardo Amaral e André Muniz. O conjunto tem na viola Diane Toffolo e no violoncelo Ricardo Santoro. No programa Músicas de Mozart, vou pedir emprestada a sabedoria de Marco Lucchesi para a pronúncia do Dvorak, Villa-Lobos e Ernesto Nazaré. Peço que todos permaneçam em seus lugares para ouvir o texto. Vamos receber com palmas os nossos músicos, que inclusive já tocaram num dos programas da Academia, que é Música de Câmara na BL. Nós temos Música de Câmara na BL e temos também MPB na BL. Estão todos convidados a participar.
Obrigado.